Bem-vindo ao Ler a que a gente se entende. Nós somos a Inês, A Letícia e a Maria, da turma do 8º B. Hoje vamos conversar com o Sr. Jorge, de 67 anos, que é engenheiro técnico e já foi professor secundário. Qual foi o seu primeiro contacto com a leitura? Não sei, ter sido na escola. Eu sou filho de uma professora primária, da professora primária cá de São Miguel. O senhor aprendeu a ler quando era com a sua mãe ou na escola? Eu, por acaso, acho que fui aluno dela na primeira classe, mas eu não fiz aqui eu fiz em Fradelos, Famalicão. Quando criança, qual era o seu livro preferido, se lembrar? Ídolo? Seu livro preferido? Livro. Não me recordo de livro. De criança só me recordo é da cartilha da catequese, não é? Da comunhão solene. É que o meu padrinho me deu, nada, de criança. As minhas leituras são já posteriores, não é? Acha que os livros transmitem uma lição de vida? Sim, mas eu acho que, por um lado, é uma maneira de nós adquirirmos todo um léxico, não é? Todo um conjunto de palavras, não é? Significados, etc., para nos podermos exprimir, não é? E nomeadamente, quer dizer, tem muito a ver com o emocional, não é? Depois, esse aspecto relacional, não é? Através da escrita. Mas para mim, na atualidade, sobretudo, e dá muito, o livro é uma fonte de informação, de conhecimento científico. Há algum livro cuja leitura recomende? Tantos, mas eu tenho, olha, para a vossa idade, por exemplo, um bocado cada é este, que acho que, não sei se vocês têm clubes de ciência lá vocês são de Via Todos, não é? Sim. E este aqui é sobre astronomia, não é? Que é um tema habitualmente cativante. Agora, a questão que vocês põem de leitura é aquilo que quer dizer, me despertou grande interesse sempre pela leitura. Foi, por um lado, quando eu estava aqui a estudar, portanto, no liceu em Braga e no seminário. Portanto, havia uma biblioteca itinerante, que era a biblioteca da Gulbenkian, que vinha com uma carrinha e com os livros pelas freguesias, não é, do concelho, e nós íamos lá buscar livros e eram-nos sugeridos, não é? Embora nesse tempo as leituras eram mais tipo romance e outras coisas, sei lá, o Stendhal, Dostoiévski, uma série deles, não é? Mas depois eu interessei-me, sobretudo, foi por leituras na área do ensaio, na área da filosofia, da ciência, não é? Etc. O senhor costuma ler para algum, ou costumava ler para algum membro da família? Que o senhor se lembra? Não, isso sempre li sozinho, não é? E em conjunto, só em trabalhos, não é? Mas iniciei aqui, em São Miguel, foi uma tentativa de alfabetização, a seguir ao 25 de Abril, não é? Vocês têm, por exemplo, foi, portanto, em 1974, não é? No 25 de Abril de 1974, portanto, deu-se a Revolução, a chamada Revolução dos Cravos, não é? E a generalidade das pessoas, até essa altura, não sabia ler nem escrever. E as que sabiam, desaprenderam, digamos, esqueceram pelo facto de não fazerem uso. Aquilo que fez, digamos, que muitas das pessoas que aprenderam a ler e escrever, que andaram na escola, das gerações anteriores, digamos, mantivessem a capacidade de leitura, foi o interesse que tinham pelo desporto, pelo futebol, e ao lerem jornais desportivos, não é? Acabaram por manter o exercício de leitura, não é? Mas aqui em São Miguel, portanto, havia uma grande quantidade de pessoas que não sabiam ler, e eu pedi autorização à direção escolar de Braga para usar ali a escola para dar lá um curso de alfabetização de adultos, para ensinar a ler e escrever. Foi-me concedida isso, a minha mãe era a diretora até da escola na altura, e eu preparei-me para usar o chamado método Paulo Freire, que é a chamada pedagogia do oprimido, da alfabetização, que era
não é o mesmo sistema pelo qual vocês e eu aprendi, não é? Que é a partir de situações reais da vivência das pessoas, que atribui significado, digamos, às palavras e à necessidade de se exprimirem, não é? E, portanto, fiz um inquérito, cheguei a ter os papéis todos, para bem tudo preparado, feitos desde... porque não era letra A, B, etc. Era por sílabas, a aprendizagem. Sei lá, tijolo, tijolo, não é? Quer dizer, não é T-I-J-E, etc. Portanto, e depois associando ao objeto concreto, sempre. E fiz um inquérito, não é? Portanto, tinha os dados todos do nível de analfabetismo, não é? Que havia aqui de mulheres, de homens, etc. E então, portanto, estive ligado a essa iniciativa, mas que depois acabou por não ter desenvolvimento, porque o padre que estava aqui, que era um reacionário, o padre Agostinho, estava ligado ao regime anterior, não é? E contra, portanto, a Revolução. Ele tentou fazer oposição a isso e também eu depois, entretanto, fui chamado para fazer o meu estágio do curso, fui para o Ribatejo e, portanto, já não pude desenvolver essa atividade. Só cheguei a ter um aluno, verdadeiramente, mas depois tive que ir para lá. Qual é o tipo de livros que lê e o tipo de livros que gosta? O tipo de livros que leio, já vos referi, quer dizer, isso depende, digamos, da cronologia da minha vida, não é? Mas, sobretudo, na atualidade, portanto, e nos últimos anos, tem sido sobretudo na área da ciência, não é? Divulgação científica, da ciência propriamente dita, e da filosofia, da história. Quando estava a trabalhar, é evidente que tinha que ler os livros de atualização técnica e científica, não é? E anteriormente, quando era mais jovem, frequentava muito a leitura da poesia, não é? E também alguns romances, mas sobretudo ensaios. Qual é o tipo de livro que evita ler? Eu evito ler tudo o que seja sobre futebol, por exemplo, jornais, etc. E aquilo que quer dizer que é um mero, como é que é dizer, aquilo que hoje se designa como é aquela literatura em que as pessoas simplesmente estão a dizer coisas por dizer, verdade? É que não tem profundidade, não é? Eu gosto de ler coisas que tenham uma certa seriedade e profundidade. Já passou por alguma situação em que a literatura ou a leitura o ajudasse a curar a dor? Não, eu acho é que aí pode entrar a literatura de uma certa espiritualidade, não é? Quem tiver essa propensão, não é? E naturalmente a literatura pode ser até um método curativo, digamos, um bocado psicossomático. Costuma ler jornais ou revistas? Se sim, quais? Jornais e revistas leio, e habitualmente diariamente, não é? É tradicional aqui no Norte nós sermos leitores do Jornal de Notícias, e que antigamente era um bom jornal. Hoje, digamos, tem pouco de pensamento, não é? É mais os relatos, algumas reportagens, etc. Eu próprio estive ligado à criação de um suplemento que havia no Jornal de Notícias, isto nos anos 90, 80, que era da Ecologia, que era um grupo do Porto, a que eu estava ligado, o NEPEPS, que acordou com um jornal que conseguiam, como é que se diz, publicidade para metade da página e o resto da página era nosso para escrevermos o que quiséssemos de divulgação da ecologia, que hoje está muito em voga, não é? Mas leio os jornais também literários, por exemplo o JL, leio os livros, os jornais políticos, por exemplo, na atualidade leio um que tem a ver com política e ecologia, que é o jornal Mapa. Leio jornais políticos, não é? Tenho tendências libertárias, portanto, livros e jornais da área anarquista também, mas de todas as áreas, não é? Depois, leio, naturalmente, jornais antigos, portanto, uns que eu consegui adquirir, outros de acesso na biblioteca, agora os digitais, não é? Mas, portanto, para ler, digamos, conhecer a mentalidade e digamos, a caracterização de determinados conteúdos de uma determinada época, nomeadamente do movimento operário.
que foi a grande responsável, digamos, da difusão, digamos, da leitura e da escrita, não é? Para a pessoa se exercitar, não é? Porque a gente às vezes lê e escreve pouco, que é um bocado o meu caso. Eu só escrevia era textos para as aulas. Muito obrigada pela sua participação no A Ler que a gente se entende e esperemos que esta seja a primeira de muitas conversas sobre leitura e até breve.